tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você essa peça aqui. É um pegador de panela. É uma peça super simples, fácil, rápida de fazer e o melhor, gasta pouquíssimo material. Então, por tudo isso, é uma excelente opção para quem quer fazer para vender. Então, fica até o final do vídeo que ele tá recheado de dicas para você. Espero que goste. Para fazer o pegador de panela em forma de coração, a gente precisa de um molde em forma de coração. O meu aqui de largura mede 20 e da ponta até aqui mede 17. Depois, nesse mesmo molde grande, eu já risquei aqui as duas abinhas, que é onde a gente vai encaixar a mão. Risquei e já fui e recortei numa outra folha, para depois a gente fazer o trabalho aqui, vocês já vão entender. Então, o molde dele todo e depois o molde da abinha separadamente, tá aqui. Uma entretela que caiba o molde inteiro, porém eu já risquei o coração inteiro e vim aqui, posicionei a partezinha, a abinha que eu já tinha recortado numa outra folha e também risquei de lá e de cá. Vocês já vão entender o porquê. Essa entretela também, ela tem que ser inteira, do molde inteiro, porém nós vamos usar só essas duas partes, mas faz inteiro desse jeito, riscado, do jeito que eu coloquei aqui, que vai facilitar o trabalho. E também deixar uma margem um tanto assim, além do coração, uma entretela. Também nós vamos precisar depois de uma manta, no caso aqui eu tô usando R1, que caiba o coração inteiro. Ok? 2 pedaços de tecidos que caibam o coração inteiro. 2 pedaços de tecido que caibam essa parte, a abinha do pegador. E tiras de tamanhos variados, de larguras variadas e cores variadas, o que você tiver aí na sua casa. E viés, no caso aqui eu também já tinha esse aqui, que eu acho que vai dar para fazer o trabalho. Ele já é um viés que eu tinha feito de uma tira de tecido que sobrou de um trabalho. Mas o viés, você vai precisar de uma quantidade que dê para passar aqui em volta tudo e aqui na beiradinha das duas abas, só essa beiradinha de dentro, de uma e de outra, ok? Então, essa aqui, eu nem sei a quantidade, mas vocês meçam aí no entorno do molde de vocês e na abinha de vocês. E mais também um pedacinho de viés, para quem quiser fazer uma alcinha para poder pendurar. Quem não quiser, não precisa pôr alcinha, não. Então, esse é o material. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar os 2 tecidos que cabem o molde de coração, molde inteiro, pegar um tecido, um deles, ponho o molde certinho e risco todo aqui em volta, por cima aqui mesmo, do lado do direito mesmo. Risco todo assim, eu não sei se aí tá dando pra ver direitinho, porque pra mim dá pra eu ver. Mas eu risquei com o giz japonês, branquinho, ou com a caneta que apaga. A minha acabou, eu tô só com o giz, mas eu coloquei aqui, ó, e vim riscando tudo certinho. Feito isso, pega a manta R1, põe um tecido por baixo com o avesso para cima, faz um sanduíche. Põe a manta, aqui no caso, eu coloquei com a cola pra cá, eu tô usando a R1. Se você estiver usando a R2, também não tem problema não. Ou até se não tiver cola, também não tem problema. É porque essa aqui era que eu tinha em casa. Mas aí, no caso, como eu tô usando a R1, eu deixei com a cola pra cima, porque eu vou pôr aqui, tanto faz também, não tem problema não.
Posicionei o tecido aqui, que eu risquei aqui por cima, vou alfinetar direitinho para não entortar e vou na máquina, vou fazer uma costura, pode ser até em zigue-zague, eu até prefiro. Se você não tiver máquina de zigue-zague, você faz uma costura bem em cima da risca aqui e corta o excesso. Aqui eu já fiz o sanduíche, né? Peguei os dois tecidos e a manta R1, posicionei a manta por dentro e tinha já riscado em um dos tecidos, passei a costura e recortei. Agora eu vou reservar essa parte. Aí eu pego a entretela que eu risquei tudo, vocês vão entender agora por que eu risquei nela toda. Agora vocês vão pegar e dividir. Tá vendo que aqui eu até deixei um espacinho aqui, não tem problema, nós vamos passar, só recortar aqui no meio, deixando a linha de fora. Não vou recortar em cima da linha, eu vou recortar mais ou menos no meio. Só recorto assim, ao meio e deixo. Se quiser, pode até tirar um pouco desse excesso aqui, ó. Aqui. E aqui. Por que eu falei para vocês riscarem ela inteira e agora se eu tô dividindo? Porque nós vamos começar a pregar as faixas em cada uma, mas nós vamos virar ela do avesso, assim, da parte de trás que a gente riscou, e vamos começar a pregar as faixas aqui, tanto em uma quanto na outra. Depois a gente vira, e vamos recortar. Mas por que eu falei para fazer isso? Porque senão a pessoa pega um molde desse aqui e vem fazendo, depois pega, já recorta, quando vê, recorta ou duas do lado direito ou duas do lado esquerdo. Então, para não haver essa confusão, então eu já falo para riscar no coração inteiro, que daí já fica posicionada, ó, uma da direita e outra da esquerda, aqui na minha direita, né? Uma da direita e a outra da esquerda. Aí a gente vira do avesso e vai começar a pregar as tiras aqui, ok? Então já vou começar a pregar as tiras. Esse trabalho é igual aquele trabalho, não sei, que é o que eu fiz da Páscoa, daquele painel de porta de Páscoa. O ovo eu fiz assim, com os retalhos assim também, do jeito que eu tô fazendo agora. Risco o desenho na entretela e começo a pregar as tiras. Então, muito bem. Como eu já deixei aqui, ó, uma folga aqui no entorno, que não importa, é só deixar uma folguinha. Então, eu já vou posicionar do lado do avesso, né, da onde eu risquei, ó, eu viro o risco para baixo, só para depois ficar fácil de eu visualizar. Então, se eu fiz isso em uma, virei o risco para baixo, a outra eu vou fazer a mesma coisa, porque senão dá problema depois na hora de cortar. Como eu falei, corta ou duas da direita ou duas da esquerda, então é assim. O risco para baixo, eu pego, vou começar a pregar a primeira faixa de tecido. Então, o importante é que a faixa pegue, não precisa até sobrar tanto do jeito que tá sobrando aqui, mas que pega em todo o molde, porque aqui a gente já deixou com espaço sobrando, né? Então, a gente posiciona a primeira aqui e começa, vou virar ela assim, e começa a pregar. Eu quero pregar elas meio assim na diagonal. Então, eu já começo aqui, sempre deixando passar um pouco aqui, desde que cubra toda a entretela aqui. Não sei o que aconteceu, tinha parado de gravar, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês na outra parte aqui do coração. Então, aqui, o molde, né, relembrando, o molde está com a risca que eu fiz
para cima, eu vou virar ele para baixo, porque no outro eu fiz da mesma maneira. Nós vamos pregar do lado de trás da onde a gente riscou. Então, eu pego a primeira faixa, vou posicionar ela aqui com tanto que ela cubra toda a entretela aqui. Eu quero colocar um pouco na diagonal aqui, para não ficar essa parte aqui me incomodando, eu já corto aqui. Aqui não tem problema sobrar um pouquinho dessa entretela não, porque no risco ele tá pegando lá. Posso até virar mais um pouquinho aqui, tá? E vou passar uma costura para fixar essa primeira tira, uma costura aqui e aqui. Aqui, ó, já fixei a primeira tira. Posicionei a primeira faixa, né, a primeira tira de tecido, passei uma costura para fixar em cima e aqui embaixo. Eu escolhi colocar as minhas tiras meio assim enviesadas, meio que na diagonal. Isso é do gosto também de cada um. Se quiser colocar assim, pode também do jeito que quiser. Eu escolhi posicionar assim. Aí, posicionei a primeira, né? Passei a costura de lá e de cá. Agora eu venho e posiciono a segunda. Lembrando que a tira, ela tem que cobrir toda a entretela, ok? Se sobrar um pouquinho, não tem problema, que não pode faltar. Aqui eu até vou cortar aqui para facilitar na hora de eu trazer aqui para a máquina. Muito bem, aí eu posiciono aqui, ó, a segunda tira que eu quero colocar, direito com direito, alinho ela com a de baixo aqui, ó, e vou passar a costura aqui prendendo essa segunda tira aqui. Costura com pezinho de máquina. Passei a costura com pezinho de máquina, agora eu venho, dobro ela aqui por cima, vinco, pode ser com a unha mesmo, bem vincadinho, deixo bem esticadinho e vou para a próxima tira. A partir de agora, é tudo igual, aqui eu não preciso, só se você quiser, mas não há necessidade de passar outra costura aqui, porque se você vincar bem direitinho, esticar aqui, não há necessidade. Agora eu já posso vir com a outra tira, posiciono a outra aqui, né? Estico bem esticadinho, posiciono a outra, passo a costura de pezinho de máquina, abro e vai assim por diante até o final. Terminei de pregar as faixas nessa parte de cá. Aqui, ó, sobrou um biquinho da entretela, mas não tem problema, porque isso aqui já é aquela beirada que eu tinha deixado a mais da entretela. Então, aqui, ó, tá a última faixa aqui, ela tá solta, né? Se quiser, pode bater uma costura aqui, mas não há necessidade, porque agora a gente vai virar para baixo. E tá vendo aqui a risca que eu tinha feito de giz? Então, agora aqui nós vamos bater uma costura bem em cima da risca de giz, não, desculpa, da risca de lápis, que eu fiz a lápis aqui na entretela. Agora, fazer uma costura bem em cima da risca que eu fiz a lápis pelo lado de cá. Né? Então, já vai prender tudo aqui, inclusive essa última tira aqui que tava um pouco solta. Só arrumar bem arrumadinho, vira e
bateu a costura aqui. Muito bem, fiz a costura, ó, do lado de cá tá dando pra ver. Agora eu vou cortar esse excesso todo aqui. Eu vou cortar bem rente aqui a costura que eu fiz, assim, ó. Só começar aqui. Do ladinho, bem encostadinho aqui na costura que eu fiz. Com calma, devagarzinho. Tá dando pra ver? Desse jeito. Eu vou fazer nas duas. Aqui já tá outra que eu já tinha passado a costura. Vou fazer a mesma coisa. Já recortei as duas. Olha, sem tirar a costura, bem do lado da costura, deixando a costura aqui para a costura prender. Ah lá, a risca de lápis, né, que eu tinha feito. A costura tá bem aqui, eu cortei bem rente aqui a costura das duas, certo? Agora, nós vamos pegar e posicionar. Aqui tá aquele tecido, os 2 pedaços de tecido que eu tinha pedido para que desse para colocar essa parte, cada aba do coração, né? Então, aqui estão os 2 aqui, eu viro ele com o avesso para cima, coloco aqui e vou fazer de novo uma costura prendendo esse forro aqui. Eu não gosto de fazer tudo de uma vez, porque eu penso assim, se eu tava cuidando das faixas, fazendo as faixas, tudo certinho, então primeiro faz a costura para recortar tudo bonitinho, depois vem e faz a costura de novo para prender o forro, porque eu acho assim, não custa, né? Fica um trabalho mais bem feito. Já fiz a costura, em alguns lugares consegue ver as 2 costuras. Não tem problema se entrar um pouquinho, porque tudo isso aqui vai ser coberto depois com viés. Agora é o mesmo processo de novo, retirar esse excesso de tecido. Retirei, ó, ficou forradinho. Agora vou pegar o viés, eu prego, ó, se você for fazer com tira de tecido, dobra ela ao meio. Nós vamos pegar nessas 2 pontas aqui, nessas 2 partes aqui do centro, tá? Que aqui depois por fora vai ser com o coração. Então, só aqui e aqui. Então, a gente dobra a faixa, venho, coloco aqui ela toda, bato a costura, depois viro e viro de novo, batendo outra costura aqui. Vou fazer e já volto mostrando. Aqui, ó, eu já coloquei o viés desse lado aqui. Como que eu fiz? Eu fiz assim, ó, coloquei a abinha do avesso, preguei a faixa dobrada aqui e agora eu pego e reviro ela, bato aqui e viro ela para o direito e venho batendo a costura aqui. Já posicionei as 2 abinhas e já passei uma costura em volta, prendendo, para ficar mais fácil agora na hora de pregar o viés. Agora é pregar o viés em toda a volta. Então, aqui está nosso pegador de panela. Eu coloquei o viés do mesmo aqui em volta tudo, mesmo desse aqui, deu certo, e ainda fiz uma alcinha para pendurar. Ficou bonito, não ficou?
As faixas aqui é porque coincidiu de eu posicionar a verde e essa aqui mais ou menos no mesmo rumo. Mas isso não foi proposital, eu fui colocando de qualquer maneira, tá? Isso aqui não é pra... No caso, eu quis fazer uma coisa assim bem mesclado, mas não é que tem que ficar igualzinho, batendo, não. Inclusive, eu já falei a posição das tiras aqui na hora de fazer essa parte aqui é do jeito que quiser, pode pôr assim na vertical, pode pôr na horizontal, do jeito que quiser. É um trabalho livre, feito com retalhos, com tiras, retalhos de tiras, né? Em tiras. Então ficou muito legal. Aí, ó, como que ficou do lado de dentro. Ficou bem bacana. Eu gostei bastante. E ficou uma graça também, ficou bonitinho. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado você com uma ideia, né, de reaproveitamento, de retalhos em tiras. E até o nosso próximo vídeo.